Muito bem. 4 anos. Quando eu convidei o pastor Genumário, ele falou, nossa, mas já são 4 anos. Já são 4 anos, né? 4 anos de muita alegria, de muito choro, de muita decepção, mas de muito amor que a gente recebeu de Jesus Cristo, porque é Ele que nos sustenta. Amém? Então eu glorifico a Deus essa igreja, né? Eu e minha família, nós nos convertemos nessa igreja. Essa igreja, ela está fazendo 35 anos esse ano, não é? Ela conta com 35 congregações em 6 estados. Ela é realmente uma igreja abençoada. E a missão da igreja é essa, abençoar Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Brasil e o mundo. Amém? Não é? Então a gente tem sido muito abençoado. Desde o momento que eu me converti, né, que eu fui chamado pelo pastor Djalma, que está aqui, aprendendo a palavra do Senhor. Não é? Todos sabem que eu amo o AME, os grupos caseiros, alimentar, mobilizar, edificar. É uma grande oportunidade de nós crescermos em unidade, crescermos no amor de Cristo e aprendermos a palavra. Evidentemente, nós temos que pegar ministros e pastores com paciência, porque não é fácil. Eu, principalmente, fui uma pessoa muito difícil, né? Eu fui muito questionador, mas graças a Deus, eu tive pessoas que me orientaram, que me ensinaram. Amém? E eu tenho um testemunho, não é? Quando eu estava orando para Deus, né? Para quem, Pai, quem o Senhor quer que esteja ministrando a palavra? E Ele disse, a minha serva Cidinha, né? E eu tenho, assim, 2 momentos marcantes com a Cidinha, né? O primeiro que eu aprendi com a Cidinha e aprendi com o Milton, que você pode falar de Jesus Cristo sem abrir a boca. Você pode ministrar e evangelizar só com a sua presença. Porque eles vinham de Souza, toda quinta-feira, eu não me lembro deles terem faltado, né? Até para dar sustentação ao grupo, para acompanhar o saudoso pastor Lucas, a Solange. E eles já bastante experientes na fé, já teólogos, não é? Mas eu não me lembro deles interferir na ministração, muito pelo contrário. Eles vinham orar, eles vinham clamar, eles vinham nos acalmar, que nós éramos recém-convertidos. Amém? Então, eu nunca disse isso a ela, estou dizendo em público, que a gente precisa honrar as pessoas em público, que eu aprendi muito com vocês. Muito. Né? E a segunda lembrança que eu tenho com a Cidinha, essa é muito boa, que nós estávamos na casa do Aldo, um irmão nosso, né? E nós estávamos numa turma, e nós estávamos, eu acho que 40, 50 irmãos, eu era também recém-convertido, irmão. Eu tinha, acho que, 2, 3 meses. E nós fomos numa ministração, e quando terminou a ministração, né, nós fizemos aquele círculo para agradecer a Deus, né? Então nós estávamos com as mãos, né, um do lado do outro, abraçado, tal. Aí fechamos os olhos, aí a Cidinha, João, você ora? Aí eu com o olho fechado disse, não, deve ter outro João, não sou eu. Aí a Cidinha, João, dá para você orar? Aí eu olhei a Cidinha, sou eu? Não, é você. O Espírito Santo está falando para você, mas Cidinha, João, dá para você orar? Dá para orar. Né? Amém? Então eu glorifico a Deus pela sua vida. Amém? Você é muito bem-vindo aqui, você faz parte da história dessa igreja. Amém? Amém? Djalma, Rose, pastores, enfim.
Todos vocês, todos que estão aqui hoje, sem exceção, fazem parte dessa igreja, fazem parte da minha vida, fazem parte da vida da minha família. Nós somos muito gratos por vocês. Amém? Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. É uma alegria muito grande estar aqui essa noite. É uma alegria, talvez ao cubo, a tantos quadrados e números que possam colocar. Primeiro, porque é uma honra, né, estarmos na casa do Senhor e ocuparmos esse púlpito. Segundo, porque é a minha cidade natal, né? Então, eu me sinto em casa porque eu estou entre amigos da família espiritual e amigos e irmãos da minha família biológica, né? Minha irmã, minha cunhada, meu sobrinho, meu irmão. E feliz de ver aquele nome lá, né? O pastor Lucas, né? Que toda vez que a gente vem aqui, é impossível não lembrar do pastor Lucas também, né? Honrar o nome dele. E eu acho muito lindo o que o pastor João e a pastora Ana têm feito, né? De estar sempre honrando os nomes, né? Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um convite irrecusável, né? Glória a Deus por isso. E eu recebi aquela ligação do pastor João, eu estava na chácara, e eu imediatamente, o Espírito Santo já confirmou no meu coração que era para estar aqui sim. Olhei na agenda, está liberado, vamos lá. E aí começa uma conversa, né? Com o Senhor, com o Espírito Santo. E aí, Pai? O que nós vamos falar lá? O que o Senhor tem? Que palavra o Senhor tem para essa igreja? E começa, né? Eu não sei quantos aqui têm essa experiência, mas quando você está convidado, quando você tem um compromisso para levar a palavra, parece que a gente entra num processo de gestação. É assim, pastor? A gente fica com aquilo, né, sendo trabalhado, maturado, e a hora que a gente chega aqui é o momento de apresentar aquilo que Deus gerou dentro da gente. Então, o que o Espírito Santo me colocou muito claro, fala, escuta, quando você vai no aniversário, de quem que você fala? De quem que nós falamos quando a gente vai no aniversário? Do aniversariante. Hoje nós estamos aqui celebrando, é um tempo de festa. E qual é o motivo dessa festa? É os 4 anos da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Então, o aniversariante é a Igreja do Senhor Jesus. Amém? A Igreja do Senhor Jesus que está celebrando nessa cidade 4 anos nesse endereço. E eu queria pedir para você curvar a sua cabeça agora para nós orarmos. Pai, a tua palavra diz que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e nós encontramos os teus altares. Senhor nosso, Rei nosso, com muita alegria que nós nos achegamos na tua casa, é com muita alegria que nós dizemos como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, Pai, que essa alegria, ela seja assim no coração de cada um que aqui está. E que não seja uma alegria de hoje, mas seja uma alegria permanente daqueles que entendem a grandeza e a beleza de fazer parte da tua família e estar juntos congregando. Eu peço, Senhor, que o Senhor continue derramando as tuas bênçãos sobre cada um de nós, abrindo os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos, para que nós vejamos e para que nós ouçamos a tua voz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E o aniversariante é a Igreja do Senhor Jesus. Eu comecei a lembrar da igreja através da história, que é uma das matérias que eu amo no seminário, é a história da igreja. E comecei a pensar também no povo de Israel. E a grande semelhança
que eu vi entre os dois é que se ambos não tivessem uma aliança com Deus, eles não existiriam mais. Porque tanto o povo de Israel, no decorrer da história, foi assolado e destruído, e tantas evidências de que não era para existir mais. E nós vemos também a igreja do Senhor Jesus, a perseguição, você vê tantos eventos históricos, não precisa nem ser bíblicos, mas históricos, que se não fosse a mão do Senhor, o propósito do Senhor sobre a igreja, ela também não existiria. Então, nós vemos assim, que a primeira afirmação é que a igreja do Senhor Jesus, ela não é uma invenção humana. Não foram homens que inventaram a igreja, mas ela nasceu no coração de Deus, queridos. E no decorrer da nossa reflexão, que o Espírito Santo fale ao seu coração de você entender a beleza e a grandeza que é a igreja do Senhor. E que privilégio é você fazer parte da igreja do Senhor Jesus. E quando nós dizemos igreja, de que igreja nós estamos falando? Só a Batista Ágape? Não. A Batista Ágape era uma parte, ela faz parte do corpo de Cristo. Mas eu falo da igreja do Senhor Jesus espalhada pela terra. Não é os batistas, não são os metodistas, não são os assembleianos, mas eu falo da grande assembleia, daquele ajuntamento de todos que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Eu falo de todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e confessaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que entraram numa jornada de santificação e têm trabalhado junto com o Espírito Santo para serem edificados, aperfeiçoados, para que cheguem à perfeita varonilidade que é a estatura de Cristo. É dessa igreja que eu estou falando, queridos, de todos aqueles que entendem o que é fazer parte dessa igreja. E essa igreja, essas mesmas pessoas, são aquelas que estão se preparando para a vinda do noivo, porque ele voltará para buscar a sua noiva, que é a igreja. Ainda que o mundo não aceite, ou não reconheça, reconhecendo ou não, aceitando ou não, Cristo voltará. Cristo voltará. Não depende de eu crer, de eu concordar, mas daquilo que a palavra de Deus nos afirma. Muitas profecias já se cumpriram, e essa está lá e ela vai se cumprir. Não vai deixar de se cumprir um tio e uma vírgula desta palavra. E quando nós pensamos na igreja, essa assembleia, esse ajuntamento, que lá em Apocalipse fala que é de todas as tribos, raças, línguas e nações. Ela fala também que haverá esse ajuntamento. E esse ajuntamento, eu creio, queridos, que nós já começamos aqui, nós estamos fazendo na terra como será no céu. A igreja já está participando, já está sendo trabalhada, espiritualmente falando, para aquilo que ela haverá de fazer no céu, em toda a eternidade. Então, essa congregação de pessoas, elas foram lavadas, elas foram salvas, elas foram remidas, limpas pelo sangue do Cordeiro. E o Cordeiro é Jesus. O Cordeiro perfeito, o sacrifício definitivo. E quando foi que Deus proveu esse Cordeiro? Será que foi naquele dia, naquela cruz? Não, queridos, a palavra nos ensina que esse Cordeiro, ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Quem nos fala isso, quem nos revela isso é Pedro, quando ele diz, na sua carta, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, de 18 a 20, ele diz o seguinte: sabendo que não foi
mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O cordeiro foi provido antes da fundação do mundo. Esse cordeiro é o que nos lava, que nos limpa e que nos permite nos ajuntar novamente nessa congregação e chamar a Deus de Pai. Então, pensando nisso, que o Espírito Santo pôs muito forte no meu coração, assim como esse cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. Esse cordeiro já estava lá antes da fundação do mundo. A igreja no coração de Deus também, ela iniciou, ela foi fundada antes da fundação do mundo. Porque o cordeiro, ele veio para a igreja. Cristo é a cabeça da igreja, o cabeça da igreja. Glória a Deus por isso, queridos. A igreja, ela é existente no coração de Deus antes da fundação do mundo, assim como o cordeiro foi também provido antes da fundação do mundo, para que eu e você pudéssemos aqui estar hoje chamando Deus de Pai. E quando nós vamos para a palavra, queridos, nós descobrimos uma coisa muito linda. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Deus sempre quis ter essa comunhão com o homem. E você vê lá um homem chamado Abraão, que a origem dele é lá Mesopotâmia. Mesopotâmia é o berço do politeísmo. É o berço da idolatria. A família de Abraão era toda idólatra. Como é que um homem, no meio, com todas aquelas influências culturais, de repente ele assume a visão da existência do Deus único, de um único Deus, uma visão monoteísta? São os mistérios de Deus, e a gente vai olhando e pensando, Senhor, como é que foi isso? Como é que Abraão, no meio de toda aquela cultura que era tudo normal, né, adorar vários deuses e muitos deuses, como é que, de repente, ele dali do meio daquilo tudo, culturalmente falando, ele começa a perceber, não, tem um Deus que criou todas as coisas. Não existe um Deus para o sol, um Deus para a lua, um Deus para a colheita, um Deus para a fertilidade, um Deus para isso. Não, tem alguém que rege todas as coisas, que criou todas as coisas. Então, você vai vendo que isso foi entrando no coração de Abraão como uma revelação. Deus revelou isso para ele. Em algum momento, olhando para a natureza, olhando para alguma coisa, Deus revelou. E aqui é o primeiro ponto, nós servimos a um Deus que revela. Um Deus que fala conosco. Não é um Deus histórico, mas é um Deus que se revela e nos revela aquilo que Ele tem para nós. Então, é muito lindo, né, quando Ele tem essa chamada e Ele fala, né, Deus fala, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E vai. Todo mundo já conhece a história, e Deus promete a Abraão 3 coisas, né? A descendência, terra e bênção. Que terra era essa? Canaã. A descendência seria numerosa, e ele não poderia contar, seria como a areia do mar ou as estrelas do céu, a descendência dele, e ele numa idade avançada, a gente sabe disso, e nós vamos ver que tudo isso se realiza, e lá na frente, nós vamos ver que essa descendência que cresceu, que se tornou numerosa em um determinado momento da história, precisa sair de Canaã, porque tem uma seca, uma fome, e tem que subir para o Egito, onde tinha o alimento, e um dos filhos de Jacó estava lá, José,
e recebe ali toda a família, e eles abandonam, são obrigados a sair de Canaã, ir para o Egito, e 400 anos depois esse povo está escravo, e Deus levanta um outro homem, Moisés, para tirá-los dali, daquela escravidão, levá-los de volta para aquela terra que era de Abraão, que já tinha sido dada, que hoje é o Estado de Israel. É onde está lá o Estado de Israel. E Moisés, esse povo numeroso, como líder, agora ele precisa organizar. Ele precisa organizar, por quê? Porque é muita gente, tem que ter, né? Como é que vai fazer isso? Como é que vai julgar aquilo? Como é que as pessoas... Uma sociedade precisa ter regras, né, para que o povo consiga se relacionar. E Deus chama Moisés para dar as tábuas da lei, e as leis cerimoniais, as leis religiosas, as leis morais, né, civis e tudo mais. E uma coisa muito linda dentro dessas leis, queridos, é quando Deus chama e vai falar para ele construir o tabernáculo. A primeira visão, manifestação da igreja está lá no deserto, tipificada no tabernáculo. E quando você olha a passagem que fala Deus passando para Moisés, as orientações, ele vai dizer assim, em Êxodo 25, está essa passagem, de 8 a 9, ele diz o seguinte para Moisés: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. E me farão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. E é lindo quando você estuda as Escrituras e você vê a disposição das 12 tribos, e você vê a disposição do tabernáculo. O tabernáculo está no centro, queridos. E as tribos, nominalmente, não foi aleatoriamente que elas se espalharam, não. Deus deu a orientação de onde cada uma delas deveria estar. E ele fala, segundo o modelo, segundo tudo que eu te mostrar para modelo. Então, Moisés estava ali e Deus mostra para ele um modelo. Mas aonde é que está esse modelo para que Deus mostrasse para ele? Nós vemos lá em Hebreus 8:5, dizendo assim, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vês que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, figuras e sombra das coisas celestes. O que Moisés viu foi algo que existe no céu. O modelo está lá no céu. E você vai lá para Apocalipse e diz assim, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Queridos, tudo que nós vemos no Velho Testamento aponta para Jesus. Todas as peças do tabernáculo apontam para Jesus. E quando Jesus vem, ele vai falar da importância dele ir para o Pai, para que o Espírito Santo viesse, descesse e fizesse morada em nós. Hoje, eu e você somos esse templo, esse tabernáculo do Senhor. Nós podemos dizer, como diz a palavra, nós somos templos do Espírito Santo. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu sou a igreja. Não. Na Bíblia,
não fala que eu sou igreja, ela fala que eu sou templo. E somos igreja quando nos ajuntamos, estamos juntos. Não existe igreja de um membro só. Por isso, não dá para você congregar sozinho na sua casa. Não dá para você querer ser cristão sem frequentar uma igreja, porque não existe igreja com um membro só. A igreja, ela é igreja, como o próprio nome diz, quando há esse ajuntamento dos santos, dos lavados e remidos. Aí nós somos igreja. Não existe eu sou igreja no singular na palavra. A igreja, ela é plural porque ela precisa de 2 ou mais para ser igreja, para que o Espírito Santo esteja no meio dela. E nós chegamos então em Jesus. E a primeira vez que nós vamos ouvir falar de igreja é com Jesus, com a palavra igreja. A primeira vez vai estar lá em Mateus, no capítulo 16, 13 a 18, e ele vai, fazer aquela pesquisa de marketing. Olha, quem dizem, ele fala com os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Aí uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Mas o que Jesus queria saber é, será que vocês sabem com quem vocês estão andando? Era muito importante que os discípulos soubessem quem era Jesus, para que eles soubessem também para onde Jesus os estava levando. Da mesma forma, queridos, você precisa saber por que você está aqui. Por que você faz parte da igreja? Você não vem cumprir uma obrigação, você não vem para cumprir um ritual, uma coisa religiosa, não. Você precisa saber por que você está aqui. E nós vamos falar sobre isso. Aí, Pedro vai responder, a pergunta de Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele, na sequência, diz: muito bem, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro. E quando você vai procurar, no grego, essa palavra Pedro é Petrus, que quer dizer grande rocha, montanha grande. Aliás, Petrus é um pedaço, na verdade, um pedaço, uma lasca de pedra. Uma pedra pequenininha. Pedro, então, ele é uma lasquinha de pedra, uma pedra pequenininha, e sobre esta pedra, que no grego quer dizer Petra, essa é a grande pedra. Essa grande pedra que é Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro é a lasquinha da pedra, um pedacinho da pedra. Jesus, ele é a grande pedra, ele é a rocha, a montanha grande. Então, é sobre essa rocha, é sobre essa montanha grande, que essa igreja seria edificada. Glória a Deus por isso. E ele diz: edificarei a minha igreja. A igreja não é do pastor João. A igreja não é do pastor Roberto. A igreja é do Senhor Jesus. Edificarei a minha igreja. Quem é o pastor João? Quem é o pastor Luiz Januário? Quem sou eu? Nós somos servos. A quem muito será cobrado. Porque a quem muito se deu, muito será cobrado. E ele deixa essa igreja, e ele deixa uma forma de governar, porque, na verdade, o nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus é um Deus organizado. E ele coloca como é que ele vai governar a igreja que é dele. Ele vai ter lá os apóstolos, os profetas,
os evangelistas, os pastores e os mestres, conforme nós vemos lá em Efésios 4. Edificarei a minha igreja. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus. Ele é o cabeça. Ele é quem governa. E Ele é aquele que distribui os dons para que a sua igreja seja edificada, para que todos nós, veja, todos, não é alguns, alcancemos a estatura de Cristo. O grande plano de Deus em nos salvar é nos tornar semelhantes a Cristo. Ele é o primogênito. Nós vamos espelhar aquilo que Ele é. Então, na nova aliança, nós somos os templos do Espírito Santo, morada de Deus. E se Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo, já falei, não tem como a gente congregar sozinho. Então, a igreja, ela não é o templo físico, o local. Ela não é, mas o local é importante. Porque à medida que você se organiza, à medida que você cresce, você precisa ter um local com endereço onde as pessoas possam vir. Né? Dificilmente isso aqui caberia numa casa. Nós teríamos que estar em um lugar. Então, aqui é o lugar que Deus escolheu para se manifestar em Indaiatuba como o corpo de Cristo. Então, em nenhum momento, nós muitas vezes falamos, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E é verdade. Mas nós não estamos falando de prédio. Nós estamos falando de pessoas que se juntam aqui. As pedras vivas precisam estar aqui. E aí esse lugar faz todo sentido de existir. E Jesus nunca recriminou o fato de existir um local físico. Você vai vê-lo lá no templo, naquela passagem dos vendilhões. Ele poderia ser, a questão do templo físico fosse algo sem importância, ele ia olhar aquilo, isso daqui vai acabar, tudo não serve para nada mesmo, é tudo pedra sobre pedra, vai acabar. Não, ele se irou. Por quê? Porque ali era oferecido, naquele local, era tido como casa de Deus, tinha, sim, uma finalidade espiritual que estava sendo corrompida, que foi contaminada. E ele se ira. E ele fala, a minha casa será chamada casa de oração. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformaste em covil de ladrões. Ele se irou de ver que aquele local físico não estava cumprindo o propósito a qual ele foi designado. Então, o local é importante porque ele tem um propósito, ele foi consagrado e ele vai se manifestar naquele lugar. Amém? E qual é o propósito da igreja? Para que a igreja existe? Qual é a sua missão, queridos? Nós não deveríamos estar aqui se nós não entendêssemos isso. Se nós não soubermos por que nós estamos na igreja, nós não poderíamos frequentá-la, porque não faz sentido. O fato de eu saber quem eu sou em Cristo e o porquê eu faço parte da igreja e porque que ela existe, ela vai determinar o meu grau de envolvimento no reino. Quando eu sei que eu sou parte do corpo, esse entendimento vai determinar o meu envolvimento com o reino. Hoje, na escola bíblica, eu estava dizendo isso. Se Cristo é o cabeça, a igreja, né, é o corpo, nós somos os membros desse corpo. O que aconteceria se a minha mão falasse assim, eu não quero fazer parte do corpo, me arranca daqui, deixa eu fora do corpo. O que aconteceria comigo? O que aconteceria com essa mão? O que aconteceria? Morreria. Não há vida fora do corpo. Não existe vida fora do corpo, não existe vida espiritual, querido e querida irmã, fora da igreja.
Nós temos sim os nossos momentos, e temos que ter sim os nossos momentos com Deus, os nossos devocionais. Nada disso substitui a congregação. Não existe vida fora do corpo. Eu comentei, inclusive, quando eu fui operada da vesícula, muitos irmãos, né, muitas pessoas assim, falavam, mas é cirurgia simples, não serve para nada, vesícula não serve para nada. Eu me recuso a acreditar que Deus me fez com alguma coisa que não servisse para nada. Com certeza a vesícula ela tem sim a sua finalidade. E o fato dela não estar mais aqui está sobrecarregando algum outro órgão. E o fato de alguns membros não estarem sendo atuantes dentro do corpo de Cristo está sobrecarregando outros membros. É a mesma coisa, queridos. Então, quando nós entendemos o que é igreja, qual é a minha função dentro dela, esse comprometimento, queridos, inclusive faz parte da grande comissão que Jesus nos deixou. Né? Quando ele vai lá falar em Mateus 28, ele vai falar, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o propósito da igreja existir, e o meu propósito, ele está alinhado com a grande comissão. Porque diz o seguinte, né? Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui não é um local que se prega o evangelho? Sim. Você pode sair daqui, continuar e deve continuar fazendo. Então, quando você pensa nessa palavra, e você pensa também, tem em Isaías 43, 21, fala assim, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então, é o povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então, nós somos povo do Senhor, temos uma chamada para cumprir a grande comissão, e é Ele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, nós podemos pensar assim, dentro da igreja e a grande comissão. O meu olhar para cima, para o alto. 3 dimensões que a igreja e a grande comissão que Jesus nos dá como mandamento para fazermos. Olharmos para o alto, em primeiro lugar, né? Louvarmos, adorarmos a Deus, né? Essa coisa de voltar para o alto, para Deus, e saber que é dele essa grande missão, da qual Ele nos confia. Ele nos comissiona, Ele é o digno, é Ele que nos capacita. Então, essa adoração, olhando para o alto, para Deus. Então, eu não vou fazer discípulos para o pastor João, ou para a Igreja Batista Ágape, nós fazemos discípulos para Deus, para o Senhor. Essa adoração de render a Ele toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Ao mesmo tempo, a igreja e a grande comissão tem a função do ensino. Adoração, agora ensino, quando fala ensinando-as a guardar. Então, aqui é o momento que nós reforçamos, né? Foi falado, foi aberto os lábios, as pessoas abriram o coração, receberam Jesus, elas precisam agora serem edificadas. Aqui é lugar de ensino, então é a hora que nós nos voltamos para dentro da igreja. Com base nos princípios da palavra de Deus, nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos sendo edificados, nós vamos sendo, né, enriquecidos. Né? Podemos dizer que a igreja, em algum momento da minha vida e da sua vida, ela não é só isso, mas ela é um grande centro de treinamento. Ela é um piloto, né? Porque a gente tem a teoria, né? Você senta lá nas quartas-feiras,
ouve a palavra, você vem no culto, mas a igreja, quando ela está dentro da esfera dos relacionamentos, ela é o momento onde nós nos apoiamos, nós nos suportamos, nós nos encorajamos, nós nos sujeitamos uns aos outros também. Então, é o ensino. Então, adoração, olhando para o alto, olhando para dentro, a questão do ensino. E o terceiro é a evangelização. A igreja, ela vai para fora. Ela não fica dentro das quatro paredes, né? A igreja vai proclamar. Então, nós adoramos a Deus, nós ensinamos e aprendemos uns com os outros, na força e no poder do Espírito Santo. E a principal função da igreja, realizado essa adoração, ensino, evangelização. Quando você pensa nessa adoração, queridos, 1 Pedro, capítulo 2, 9, vai dizer que nós somos uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E é importante que nós saibamos o que é ser sacerdote. Nós vimos, de novo, né, lá no Velho Testamento havia uma sombra do que haveria de ser no Novo Testamento em Cristo, porque tudo aponta para Jesus. O sacerdote é aquele que é o mediador entre Deus e o povo e Deus. Na nova aliança, né, nós vamos ver que nós somos esses mediadores entre o pecador e Deus, levando-o a entender a mensagem da cruz e a mensagem da salvação também. O sacerdote no Antigo Testamento cuidavam das ofertas e sacrifícios, né? Hoje nós também, como sacerdotes, na nova aliança, nós oferecemos sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que confessam o nome dele. E eles eram também responsáveis por inspecionar os animais e ver se eles estavam adequados, apropriados, de acordo com o prescrito na lei. Hoje eu e você nos sondamos. O nosso coração, o Espírito Santo sonda o meu coração. Nós não estamos mais lá, né, inspecionando animais, mas nós temos o Espírito Santo em nós para nos inspecionar, para saber se há algum caminho mau e Ele nos dirigir, nos fazer de volta para o caminho da justiça. E Pedro, né, ele fala, né, sobre ser nação santa, né, sacerdócio real, raça eleita, ele fala, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O lugar que eu e você estavam era as trevas. E Ele nos chamou para a maravilhosa luz. Estava dizendo na escola bíblica semana passada que é a teologia do Star Wars, né, de tirar você de um lugar e te transportar para o outro. Né? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo nos faz, então, sacerdotes, salvos, adoradores, né? Para que através da minha vida e da sua vida, queridos, nós façamos com que a glória dele resplandeça. Quando Deus cria o homem lá no Gênesis, e faz o homem, na verdade, imagem e semelhança, Ele queria que em cada quadrante desta terra, as pessoas olhassem para nós, e olhassem, e a imagem que ele visse apontasse para Deus. Essa imagem foi restaurada em nós. Depois da crise de identidade que Adão e Eva viveu lá no paraíso, em Cristo nós restauramos a nossa identidade de voltarmos a ser imagem e semelhança de Deus. Então, hoje, eu e você, como igreja, somos chamados a resplandecer a glória
Onde você estiver, as pessoas precisam olhar e ver algo diferente. Não, ali tem algo diferente. Essa pessoa é cheia de Deus. E a igreja, ela é adoradora. Por que ela adora? Porque está no DNA nosso. Nós fomos criados para adorar. E quando nós voltarmos para o Pai, nós vamos adorar, queridos. Eu fico imaginando como que vai ser na glória. E o lindo que agora não é mais num lugar só, como era lá em Jerusalém, né? Você vê aquela conversa de Jesus com a samaritana, que ela fala, nossos pais dizem que tinha que adorar lá em Jerusalém, né? Não sei o quê. Ele falou, olha, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais num lugar só. Então, a Igreja Batista Ágape, ela foi fundada em Campinas, mas vocês não têm que sair daqui para Campinas, porque é só lá que pode adorar. Aonde 2 ou mais estiverem, eu estarei no meio deles. Então agora, é em Indaiatuba, é em Campinas, é em São Paulo, é no Brasil, é no mundo, aonde estiver um povo lavado e remido, eu estou no meio deles. Glória a Deus por isso. A adoração não necessita mais desse lugar único, mas aonde nós podemos adorar é aqui. Quando nós nos juntamos, somos a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Em Salmo 40, 2 e 3 diz, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, toda adoração nossa, queridos, ela é produzida pelo Espírito Santo. Nós cantamos hoje louvores lindos, maravilhosos, pedindo justamente, né, que esse Espírito Santo, ele nos lave, que ele nos encha, que ele transborde em nós, porque é disso que nós precisamos, e é disso que o mundo precisa também. O salmista também diz, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Você quer saber se você está vivo ou se você está morto? Observe se você louva, se você adora. Porque se você não estiver louvando e nem adorando, você está morto, espiritualmente falando. Então, o louvor e a adoração, ele é o pulsar do coração. O pulsar do nosso coração. Pedro também diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Então, o sacerdócio nosso é santo, é separado, e o sacrifício agora são espirituais. Queridos, nós pensamos também no nosso culto, quando nós oferecemos a Deus. Porque muitas vezes eu ouço assim, eu vou lá na igreja, eu vou no culto, para ver se Deus fala comigo, para receber uma bênção. Nada errado, porque Deus conhece os corações, continue vindo. Mas o verdadeiro propósito do culto é oferecer. O sacerdote, ele oferecia. Ele recebia também. Toda vez que você vai para oferecer, você recebe infinitamente mais do que aquilo que você foi oferecer. Mas o propósito é nós irmos entregar a nossa vida, a nossa semana. É o momento onde nós consagramos tudo aquilo que nós fizemos durante a semana, as nossas orações, o nosso louvor, a nossa gratidão.
e óbvio, o Senhor vai derramar sobre nós, porque Ele é um Pai misericordioso, amoroso, né? E quando nós pensamos como sacerdotes do Deus vivo, nosso culto ele pode estar em 3 dimensões. O culto individual, óbvio, né, que eu faço no meu quarto, né? A hora que eu fecho a porta do meu quarto, eu estou lá, eu e o Senhor. O culto familiar, que é o momento onde eu tenho, né, com meus filhos, né, aquele momento da reflexão da palavra em casa, muito importante também. E o ajuntamento coletivo. Então, o culto ele tem essas 3 dimensões. Quando eu chego aqui, e eu cultuei individualmente, e eu cultuei na minha casa, eu tenho o que oferecer para Deus. Somos chamados para adorar. E a adoração, ela tem uma coisa muito linda. Ela tira o olhar de nós. E faz com que nosso olhar se volte para Deus. É para Ele. Ele é a fonte, Ele é o centro. E nós passamos, então, a tornar-nos teocêntricos, né? Deixar Deus realmente estar no centro, que é o propósito dEle para as nossas vidas. E o salmista diz também, louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor, queridos. Fica bem para nós louvarmos. Assim como a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, né, esse casaco ficou muito bem para você. O louvor também, olha, fica muito bem, combina com a gente. Louvor combina conosco. Se nós pudéssemos tirar uma fotografia do céu, a hora que nós estivéssemos adorando, louvando, nós veríamos que nós nos ajuntaríamos com os anjos, porque eles estão fazendo isso lá, em Deus. Está sendo feito na terra, como ela é feita no céu. Nós nos juntamos, se nós tivermos essa consciência, que nesse momento de louvor e adoração, tudo isso está subindo, e está se encontrando, e está se juntando, e está formando uma coisa só, céu e terra se encontrando, nossos louvores e a nossa adoração vão ser diferentes a partir de hoje. E eu queria encerrar, indo já para o nosso final. Queridos, vivemos momentos muito difíceis como corpo de Cristo, com tantos escândalos, né, envolvendo nomes de pessoas, né? Nós vemos muitas mensagens fake, muitos pastores fake, igrejas fake. Mas eu quero falar para você que tem muito membro fake também, tá? Porque a gente só fala do pastor, da igreja, mas tem muito membro que é fake também. Mas nós não podemos perder de vista a palavra de Jesus, que a verdadeira igreja, as portas do inferno não prevalecerão. E esses escândalos, muitas vezes, eu creio, o Senhor vem revelar aquilo que não é, para não confundir aqueles que são. Quem é vai permanecer firme, e quem não é também vai ser revelado, vai ser desmascarado. E isso não é para nos desanimar, mas é para nos encorajar, porque a igreja do Senhor Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando eu penso no momento difícil, quando há tantas pessoas desanimadas, muitas vezes, em participar de uma igreja. Eu apresentei na escola bíblica desse mês uma pesquisa que foi publicada, uma pesquisa por um instituto americano chamado Grey Matter Research. Eles pegaram 1.000 crentes e foram fazer uma pesquisa com esses 1.000 crentes
sobre a maturidade espiritual, e eles queriam fazer um comparativo entre a maturidade espiritual com a maturidade fisiológica, né? A idade fisiológica. E o resultado dessa pesquisa foi que 88% eram bebês na fé. Somente 2% eram cristãos maduros. E aí você tem, então, 10% entre adolescentes e adultos. Mas maduros mesmo, 2%, segundo essa pesquisa. E ele aponta 2 fatores muito importantes que impactam nessa questão. A primeira delas, as pessoas não manterem o hábito da leitura da Bíblia. Manterem, não é não terem. Não manterem o hábito da leitura da Bíblia. E o segundo é não congregar em alguma igreja. Faz com que hajam cristãos imaturos, bebês na fé. Para mim faz muito sentido. Faz, pastor, para o senhor também? Muito sentido. Por quê? Porque imagina se eu me alimento hoje e vou me alimentar só domingo que vem. Como é que eu fico, o meu corpo? Se eu comesse só hoje e fosse comido, eu vou me subnutrindo. Espiritualmente também é assim. E muitas pessoas não congregam porque estão decepcionadas com a igreja. Só que, queridos, nós temos que ter em mente que a igreja é do Senhor Jesus. E que toda vez que eu tiver com pessoas, seja dentro da minha casa, seja no meu trabalho, seja onde for, sempre que eu me relacionar, a probabilidade de eu me frustrar com pessoas é de 100%. Em algum momento eu vou me frustrar, alguém vai me desapontar. Então, a nossa fé, a nossa esperança, tem que estar no Senhor Jesus. Ele é a rocha. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É Jesus que é o Senhor da igreja. E quando eu entendo que Ele é o Senhor, quando eu sei que Ele é o Senhor, ainda que eu tenha esses relacionamentos e eu me chateie, eu vou entender que o Senhor está trabalhando em mim e no outro. Virtudes, coisas que Ele quer trabalhar. Para que existe o fruto do Espírito que o pastor bem mencionou aqui? Para que nós possamos nos relacionar, queridos. E o primeiro fruto qual é? Amor. Quando eu tenho amor, eu vou ter alegria. Quando eu tenho alegria, eu tenho paz. Quando eu tenho paz, eu vou ter paciência. E se eu tenho paciência, eu tenho amabilidade. Se eu tenho amabilidade, eu tenho bondade. Se eu tenho bondade, o que eu tenho mais? Eu tenho domínio próprio. E eu tenho tem mais uma aí, né? Amabilidade, bondade, domínio próprio. Tem mais um aí. Hã? Mansidão e domínio próprio, acho que está meio junto ali, né? Mas nós precisamos exercitar, e tudo isso é onde? É no corpo, é na igreja. Quantos aqui conhecem a história de Ana, a mãe de Samuel? Né? Se você não conhece, vai ler lá em 1 Samuel, capítulo 1, vai estar lá. Ana viveu num momento assim, muito tenebroso do tabernáculo. Quem era sacerdote na época lá era Eli. Eli era um homem muito bom, mas ele não tinha controle sobre os seus filhos, que também eram sacerdotes ali. Ele não tinha autoridade sobre os filhos, e dentro dos rituais que precisavam ser servidos, tinha que seguir à risca. E eles banalizaram. Eles eram safados, usando a linguagem nossa aqui, eles eram sem vergonha, safados. Todo mundo sabia que eles eram safados. É nessa igreja que Ana, Eucana e Penina todo ano subia
para oferecer lá o sacrifício, e Ana, naquele lugar, ora pedindo a Deus um filho, e ela era estéril. E ela fala que se o Senhor desse um filho para ela, ela o consagraria ao Senhor e deixaria ele lá naquele lugar. Eu pergunto para você, se você tivesse dificuldade, aliás, não precisa nem ter dificuldade, né? Se você tivesse um filho, você deixaria o seu filho num lugar desse para ser educado? Você sabe que o sumo sacerdote não tem autoridade, o negócio está correndo geral ali, e não está saindo. Você levaria seu filho para aquele lugar para ser educado? Pois Ana, ela fez esse voto com o Senhor. E a despeito de tudo aquilo que ela estava vendo ali de errado, ela teve o filho. E na idade certa, ela foi lá e entregou para Elias para ser educado lá, naquele lugar. Ela entendeu que aquele lugar não era de Elias. Aquele lugar não era de Hofni e Finéias. Aquele lugar era consagrado ao Senhor. E tudo aquilo que não é dele, sai, não fica. Não fica. Como não ficou Eli, como não ficou os seus filhos. E Samuel foi educado naquele lugar e se tornou um grande homem de Deus. Queridos, nós precisamos muitas vezes, dentro da igreja, ter a visão de que a igreja não é do homem, a igreja é do Senhor Jesus. Vai haver muitas coisas que nós concordamos e não concordamos, mas a igreja é do Senhor Jesus. Dos 35 anos de Igreja Batista Ágape, 26, nós temos estado dentro dela. Nós chegamos lá no Dia das Mães, de 1996, e nunca mais saímos. Você acha que esses 26 anos, tudo o que aconteceu lá dentro, a gente achou que estava certo? Mas nós confiamos que o Senhor era o Senhor da igreja. E nós erramos juntos, e nós acertamos junto, né, pastor? Porque isso é igreja. Isso é igreja. Isso que faz a comunhão ser maravilhosa, é como uma família. A sua família é perfeita? Não é. Mas vocês se amam. E se alguém falar alguma coisa de um filho seu, da mãe, você vai achar ruim. Você sabe que é, mas você não aceita que fale. Assim somos nós, como família do Senhor, como igreja do Senhor Jesus. Em tempo que vivemos, nós precisamos resgatar o entendimento do que é ser igreja. Do que é ser igreja. Ana, ela tinha todos os motivos para voltar atrás ao voto que ela fez. Mas no momento certo ela foi lá. E nós iniciamos essa reflexão falando de Abraão. Tendo nascido numa cultura politeísta, reconheceu e recebeu em seu espírito a revelação de que havia um único Deus. Ana também recebeu no seu espírito a revelação de que aquele lugar era um lugar santo e sagrado, e que o filho dela estava sendo entregue para o Senhor e não para o sacerdote Elias. É também, queridos, que nessa revelação nós vamos entender a dimensão do que é ser igreja. Qual é o seu propósito? E como esse propósito se cumpre na nossa vida. E como o nosso propósito de vida se cumpre no propósito da igreja. E que ela nos faça ser na terra como é no céu. Porque um dia nós estaremos no céu fazendo o que estamos fazendo na terra, que é adorando o Senhor Jesus. Que Deus nos ajude. Que Deus abra os nossos olhos. Que a próxima vez que você se dirigir a esta igreja ou a qualquer outra igreja, se você não é daqui,
você vá sabendo por que você está lá. E mais do que saber por que você está lá, você entenda a sua função lá dentro. E adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Parabéns, Igreja Batista Ágape, em Indaiatuba. Feliz aniversário.